sim, eu vi que o trabalho do treinador ele começou a aparecer nesse jogo. E isso a gente já nota a partir da escalação. Porque a gente vê um Bahia que ele é colocado para ser mais ofensivo, já a partir do primeiro minuto de jogo. E aí, assim, ele saca o Rezende, tira um dos volantes e coloca o Caio Vidal na ponta e tira o Marcinho, que vinha sendo recorrentemente criticado, inclusive por nós aqui, e coloca o André, que é um menino de muito futuro, que inclusive fez aniversário ontem e ganhou como presente de aniversário a vaga no time titular. E aí, assim, o primeiro tempo do Bahia é o primeiro tempo de um time que se impõe, que mostra que, assim, não, eu estou na minha casa, estou sendo empurrado pela minha torcida, eu preciso do resultado e eu vou brigar por ele. Então, assim, diante de um Brusque que está vivendo uma péssima fase no campeonato, que tem um ataque que é praticamente inoperante, que tem, salvo engano, 19 gols marcados na competição, o Bahia ele partiu para frente sem tomar muito conhecimento do adversário. E aí, assim, apesar desse ímpeto ofensivo, a gente não viu essa volúpia se transformar em chances claras de gol nos primeiros minutos. E aí a gente conseguiu ver que a estratégia do Brusque era justamente frear esse ímpeto do Bahia, seja congelando o jogo, cozinhando a partida. A gente viu o goleiro Jordan cair 2 ou 3 vezes no primeiro tempo, gastar um tempo, né, de partida e tentar fazer com que a atmosfera no estádio, que era completamente a favor do Bahia, se transformasse em algo hostil ao time. E aí a gente viu, por exemplo, o Brusque ele fez mais de 10 faltas no primeiro tempo. Então foi um jogo que foi muito picotado, muito cortado. Teve muito pouco tempo de jogo porque ao Brusque não interessava esse tipo de partida. E aí eles tinham a estratégia clara de ir lá e tentar fazer um gol no contra-ataque. Coisa que o Bahia não, apesar de estar com uma formação mais ofensiva, tendo só o Patrick de Luca como o cara da contenção no meio campo, o Bahia não deu espaço no primeiro tempo. E aí a gente viu o Bahia cercar, tentar produzir e não conseguir. E aí, para mim, assim, a primeira grande chance do Bahia que causa impacto e que mostra assim, olha, isso aqui quase foi gol, foi uma cabeçada muito boa do Ricardo Goulart, que para mim vem sendo uma grata surpresa. Apesar da passagem muito apagada no Santos, eu vejo ele crescendo bastante em produção com a camisa do Bahia. Desde o jogo em que o Bahia empata em 2-2, eu não lembro o adversário, mas que ele faz os 2 gols da partida e ainda tem um impedido que poderia ter Operário. sido o Operário, exatamente. Valeu, Pedro. Desde aquele jogo contra o Operário, eu vejo ele crescendo. Parece que ganhou confiança, tem sido mais participativo. Foi assim no último jogo contra o Novo Horizontino. Tá buscando, tá tentando assim ser mais útil ao time, porque a gente sabe que é um jogador que não é barato, é um jogador que é muito experiente e que chegou ao Bahia embaixo. Então, assim, ele tem tentado mostrar para que veio. E isso é muito importante, um jogador da qualidade do Goulart nessa reta final da Série B. Pode ajudar muito. E aí, assim, quando a partida já se encaminhava para o fim do primeiro tempo, mais uma vez o Jacaré mostrou que é um dos caras do Bahia e foi decisivo, pegando uma bola fora da área, acertando um chute muito bonito e batendo o Jordan para abrir o placar. Dito isso, o segundo tempo a gente não viu o Bahia ter tanta vontade assim de atacar. E aí juntou a falta de vontade do Bahia com a talvez incapacidade do Brusque de ferir a defesa. A gente viu um segundo tempo assim meio lento, meio moroso, assim, que inclusive dentro da transmissão feita pelo Sport TV, os comentaristas inclusive citaram várias vezes que assim esse não é um tipo de jogo que agrada a torcida do Bahia. E aí foi justamente quando foi citar essa questão do desempenho que derrubou Guti e derrubou Anderson e que trouxe o Barroca para os últimos 6 jogos do Bahia na competição. E aí, assim, pelo segundo tempo, o Bahia não correu nenhum risco, mas em compensação não foi efetivo. Parecia um time que estava satisfeito com a vitória e que não queria colocar ele em xeque. Então, assim, o Bahia ficou na dele, mais resguardado, tentando evitar ao máximo qualquer erro que desse alguma chance clara ao Brusque. E se tivesse uma chance de ir na boa, ia lá e ia tentar brocar o segundo. Mas acabou que não aconteceu.
o jogo se encaminhou para o final e o Bahia conseguiu conquistar esse triunfo muito importante para encaminhar o acesso, né? Agora são 56 pontos, 5 a mais do que o Ituano, que é o atual quinto colocado, que está vencendo seu jogo contra o Guarani. E, assim, o Bahia agora tem um pé e 3 dedos na Série A do ano que vem. Acho que, assim, só um desande muito grande acontecendo lá pelos lados da Fonte Nova para que isso não se confirme. Então, assim, como o Pedro disse, é um jogo que vale muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. E aí, assim, num jogo que era considerado uma final para o Bahia, tanto para se desgarrar dos oponentes que começam a acelerar o ritmo para perseguir o G4, quanto para tentar deixar o mais encaminhado possível, o mais rápido possível, o Bahia vai lá e faz o seu papel. E aí, assim, coroa a presença da torcida que empurrou, assim, foi muito legal assistir o jogo e ver a torcida do Bahia empurrando o time e cantando os 90 minutos e dizendo vamos, vamos, vamos. Então, outra coisa que foi dita durante a live é que, assim, a torcida do Bahia é uma das grandes responsáveis pelo time nunca ter saído do G4 nessa Série B e por estar com uma campanha que, se não é maravilhosa em desempenho, é muito eficiente nos resultados. Com certeza, viu, Iago? E eu acho também que foi sintomático para o Bahia usar as redes sociais antes desse jogo com os jogadores para pedir para que o torcedor mantivesse essa regularidade de continuar indo para a Fonte Nova nesses momentos em que o Bahia não tem correspondido em campo em termos de rendimento. Então, assim, a torcida do Bahia passou o ano inteiro, a Série B inteira, indo à Fonte Nova, lotando a Fonte Nova em vários momentos, empurrando o time. Então, eu acho que foi um pouco sintomático também. De repente, o próprio Bahia acusou um pouco o golpe de ter passado tantos jogos assim, empatando ou perdendo, né, sem vencer, e meio que sem confiança de que a torcida fosse continuar abraçando. Eu acho que a torcida mostrou que não largou, que ainda está confiante demais nesse acesso, e os 35 mil torcedores que foram hoje para a Arena Fonte Nova confirmam isso, né? Agora a gente tem no nosso chat aqui, gente com visões um pouquinho diferentes, né? O Murilo Tinoco está dizendo o seguinte: olha, o Bahia tem que cair de rendimento para colocar um pouco de emoção no campeonato. E o Guto Paraíso já fala o seguinte: o Bahia segurou o jogo e fez bem, saímos com um triunfo. Eu acho que esse segurou o jogo, né? Como o Iago falou, acho que foi um pouquinho arriscado diante da partida que estava meio que em aberto ainda, né? Você faz um gol no primeiro tempo e aí no segundo tempo você segura muito o jogo. Numa dessas, tudo bem que o Brusque não estava lá dando muitas chances de que tinha esse repertório inteiro assim muito forte para conseguir virar a partida. Mas num desses contra-ataques que o Brusque conseguiu no primeiro tempo, se encaixa no segundo e empata o jogo, rapaz, o negócio ia ferver naquela Fonte Nova. Eu acho E que foi um fora pouco... que a diferença técnica entre os dois times é muito grande. Então, assim, não havia razão para recuar tanto. Tudo bem, segurar o empate, né? Segurar a vitória, não arriscar para tomar um empate. É do jogo, é do regulamento e é super válido. Eu só acho que o Bahia não precisava ter feito isso tão cedo, já tipo no pontapé inicial do segundo tempo. Pedro Números Pereira, por favor, entre aqui nesse papo, me diga o que, que você achou dessa postura do Bahia. Você achou que fez sentido dessa recuada, essa segurada mesmo para garantir esse 1-0 magrinho? Ou você achou que realmente dava para ter sido um pouquinho mais... tentado alguma coisa a mais, de repente matado o jogo? Eu concordo com a leitura que vocês fizeram. Até pela inferioridade do Brusque, eu acho que o Bahia tinha que ter entrado no segundo tempo ali para tentar matar o jogo, porque o placar de 1-0 era muito arriscado ainda, né? A gente se cansou de ver aqui na Fonte Nova situações em que o Bahia enfrentando times mais fracos, mas acabava levando um gol ali em um contra-ataque, ou uma jogada isolada ali, e você acabava tendo uma dificuldade muito maior para vencer o jogo, e às vezes não conseguia nem vencer. Foi o caso do jogo contra o Operário, por exemplo, que o Bahia levou 2 gols de um time muito pior, tecnicamente, do que o Bahia, mas acabou saindo atrás e teve que correr atrás depois para conseguir empatar. Então eu também acho que foi muito cedo para recuar. Não vou usar nem a palavra recuar, né?
porque o Brusque não ficou ali em cima do Bahia o tempo todo e tal. Mas, de fato, o Bahia meio que desistiu de criar situações ofensivas. Isso me chateou muito. Falando um pouquinho da torcida, de fato, eu acho que a torcida do Bahia vem sendo muito importante nessa Série B, concordo também com a leitura que vocês fizeram. E hoje, com esses 35 mil, o Bahia já chega a 29 mil de média na Série B. Se a gente pegar só os 4 últimos jogos, a média já está em 40 mil. Então, tipo, a torcida vem ajudando muito o Bahia. E hoje eu tinha uma certa preocupação hoje, que caso o Bahia não conseguisse fazer o placar muito cedo, ou fosse para o intervalo ali com empate, por exemplo, que o clima no estádio acabasse virando. E aí o gol de Jacaré meio que impediu até da gente conseguir saber se isso aconteceria ou não, né? Veio na hora certa, porque o Bahia foi para o intervalo já com a atmosfera positiva no estádio. E assim, de fato, a torcida do Bahia vem dando um show e concordo muito, acho que foi o Juliano que falou, né, que o Bahia tá no G4 hoje, esteve no G4 o campeonato inteiro, muito por conta da torcida. Foi Só para ter Iago, uma vou dar dimensão. aqui Foi Iago, né? crédito. Foi ele. Foi, né? Eu fiquei na dúvida aqui agora. Mas só para dar um exemplo, assim, tipo, os 4 últimos jogos tiveram públicos acima de 30 mil pessoas. E isso não acontecia, você ter 4 jogos seguidos, assim, dentro de casa, com mais de 30 mil pessoas, isso não acontecia desde 2011. Só para ter uma ideia, assim, do quão significativo né? Mas, enfim, voltando pro jogo, concordo com o Iago também, quando ele falou da escalação de Barroca, acho que foi uma escalação que me agradou. Ele fez essa substituição de Marcinho, que era algo que já vinha sendo pedido pela torcida há alguns jogos, porque de fato não havia explicação para André não estar ocupando essa posição de titular. Sacou Rezende também, colocou Caio Vidal. Foram modificações assim que me agradaram num primeiro momento. E o jogo, o primeiro tempo, eu acho que Iago fez uma leitura perfeita. Assim. O Bahia tinha volume, até olhei em determinado momento, não sei nem quanto acabou, mas houve um determinado momento do jogo que o Bahia estava com 75% de posse de bola. O Brusque praticamente não ficava na bola, mas esse volume de jogo, ele não se traduziu em chances de gol. O Bahia praticamente não teve grandes oportunidades, com exceção daquela também que o Iago citou, de Goulart, de cabeça, numa jogada de Caio Vidal. O Bahia só foi chegar de novo praticamente no lance do gol, que foi um chute fora da área. Aliás, um golaço de Jacaré, diga-se, né? Jacaré, de vez em quando ele faz uns gols assim, inacreditáveis. E hoje foi um golaço de fora da área. E Jacaré, ele já justificou a contratação dele. Assim, ele já deu a parcela de contribuição dele, já foi dada. Claro que é um jogador que às vezes ele tem alguns lances, ele protagoniza alguns lances assim meio toscos de vez em quando, né? Mas ele já contribuiu muito com o Bahia nessa Série B. Então, eu acho que hoje foi mais um dia que teve Jacaré essa noite, essa tarde, no caso, e foi um gol que realmente, além de ter sido muito bonito, foi um gol de extrema importância por conta da situação de tabela do Bahia. Então foram basicamente essas 2 chances de gol que o Bahia teve no primeiro tempo. Teve até uma outra cabeçada de gol lá também, mas foi um lance que estava impedido. Foi um lançamento de Mugen, se eu não me engano, e ele cabeceou em cima do goleiro, mas o auxiliar marcou impedimento. Então, ainda que o Bahia tivesse todo aquele volume, o Bahia pouco conseguiu criar chances efetivas, chances reais de gol. E no segundo tempo, o Bahia fez o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, né? E você imagina que o Brusque vai começar a sair um pouquinho mais, né? O Brusque precisava do resultado também, tá desesperado, numa situação delicada na tabela, o Brusque, e que com isso o Bahia tivesse um pouco mais de espaço. Eu cheguei a cogitar assim, que o Bahia fosse matar o jogo com uma certa facilidade no segundo tempo. Mas, como vocês bem falaram, aí não foi o que aconteceu. Apontava para isso até, né, Pedro? Porque, assim, justamente, é o que você falou. A expectativa era que o Brusque fizesse uma pressãozinha a mais, né? E que ensaiasse uma reação. E acabou não acontecendo. Exatamente. E, assim, o Brusque ele teve até uma chance de gol, assim, que me assustou muito, logo no início do primeiro tempo. Que foi uma bola alçada na área que Klaus saiu mal. E esse lance me assustou muito, assim, porque se levasse aquele gol, aí a gente ia ter novamente um jogo
difícil, com poucas chances criadas no segundo tempo. Ia ser muito mais complicado. Mas o Bahia realmente, tirando esse lance do Brusque, assim, eu não consigo me lembrar de nenhuma chance real de perigo para nenhum dos dois lados. Os goleiros, eles praticamente não trabalharam no segundo tempo. Foi um jogo até, acho que para quem estava vendo, assim, sem torcer para ninguém, deve ter sido um jogo bem, bem chato, assim, de assistir, porque foi, de fato, um segundo tempo sem A cara qualquer de água perigo. depois você falou isso, viu, Pedro? Eu não vi, né? Eu tava aqui olhando aqui A a cara tabela. de... Mas imagine, Iago, minha solidariedade. Foi meio complicado, assim. Minha Tá ligado quando solidariedade você... é você. E Eu vou não te lembro. falar, viu? Um dos meninos disse isso numa live, que disse que, assim, tem hora que você olha assim e pergunta assim, tipo, por que os times não querem? Porque, assim, era só querer um pouquinho, assim, para tentar dar uma animada na torcida e tal, mas realmente, assim, o Brusque esbarrou na limitação e o Bahia realmente, assim, não tô seguro Ficou, comer né? 1-0 aqui e vou ficar aqui. Sentou em cima do resultado e pronto. E vou lhe dizer, um dos momentos assim de emoção que rolou foi um tiro de meta que Jordan foi bater, que misericórdia, a bola foi na lua, voltou. Eu falei, gente, que foi isso? Um negócio assim que ai, não tá ajudando. Esse Chegou um lance me chamou a momento da atenção também. partida que eu tava assim, vendo o Brusque jogar. O Brusque tem muitos ex-pernambucanos, né? E aí, assim, eu tava contando quem jogou onde, assim, de tanta gente que tinha aqui. Aí tem Crislan, tem Rodolfo Potiguar, assim, basicamente é uma seleção da década, uma seleção bem entre aspas, dos times daqui de Pernambuco da década passada que hoje joga no Brusque. É um negócio, assim, bem curioso, inclusive. Pois é, e o Brusque, a gente tá falando aqui de um dos piores times dessa Série B, tá? Uma Série B que já é nivelada por baixo. Mas o Brusque, dos últimos 9 jogos, 10 agora, ele só havia vencido um e perdeu os outros todos. Vem uma sequência de derrotas, assim, absurda. É um time que, para mim, já tá praticamente rebaixado. Não vejo o Brusque se salvando. Até pelo futebol que vem apresentando nos últimos jogos. E o Bahia é muito superior tecnicamente ao Brusque. Acho que faltou o Bahia conseguir levar mais perigo ao gol. Iago até destacou aqui 19 gols, né, Iago? Que o Brusque marcou apenas. É o pior ataque da Série B. É de fato um time que não assusta. E hoje, novamente, tirando esse lance que eu citei no iniciozinho do primeiro tempo, o Brusque praticamente não assustou. Agora sim, a gente já cansou de ver jogos do Bahia assim, difíceis de se assistir na Série B. Já cansou de ver jogos em que o Bahia jogou mal e hoje, mais uma vez, não fez assim uma grande partida. E eu já desisti de ver esse Bahia jogando bonito. Eu já não me importo mais com isso. Eu me importo com isso quando está no início da competição, porque quando o Bahia joga bem, é natural que os triunfos aconteçam. Mas a essa altura do Baba, como se diz aqui na Bahia, irmão, jogar bem não vai fazer diferença nenhuma. O time do Bahia ele não vai se tornar um grande time de hora para outra, faltando aí 4, 5 jogos para o fim do campeonato. E o importante hoje era vencer. Hoje eu acho que vale deixar um pouquinho de lado assim essa questão do desempenho. E hoje a gente tem que comemorar muito esse pontinho, porque ele foi de fato extremamente importante em termos de tabela. O Bahia vai para um jogo agora difícil, né? Dificílimo contra o Grêmio.